Senador. Líder, eu gostaria de começar pelo principal assunto em debate hoje no Senado, que tem sido a retomada do auxílio emergencial, desde que com contrapartidas fiscais, por meio de uma proposta que foi elaborada em conjunto com o governo. A necessidade de um auxílio emergencial por mais alguns meses, durante a pandemia, já tem certo consenso entre governistas e oposição. Mas a equipe econômica do ministro Paulo Guedes quer contrapartidas para o auxílio, como o fim do piso de investimentos para saúde e educação e outras medidas de ajuste fiscal para conter o aumento do endividamento. Já tem muita reclamação de senadores quanto a isso. Qual que é a saída? Olha, Luciana, primeiro, nós somos radicalmente contra essa proposta do governo. Ele mexe não só, ele faz de uma tacada só reforma administrativa, mexe com a estrutura da federação e tenta impor o chamado teto de gasto para os municípios e os estados. Então, isso é um contrassenso, mas também nós achamos que até em relação à questão da Constituição, por exemplo, mexer na estrutura da federação é uma coisa que nós consideramos que são causas préteras que está na Constituição. E, portanto, não pode ser mexida assim apenas como uma PEC. E, portanto, nós somos radicalmente contra essa forma como o governo está fazendo, aproveitando o momento de emergência, que é a reivindicação da sociedade, para empurrar no meio aí um conjunto de reformas que ele está pretendendo fazer há algum tempo. Por isso nós somos radicalmente contra. Senador, desculpa, senador, te interromper. Bom dia. Ser contra a PEC e com os argumentos que o senhor está colocando, a questão é, a sociedade está precisando desse auxílio emergencial. Como é que o Senado pode fazer o auxílio passar? Dá para tirar a parte do auxílio da PEC e deixar as medidas de ajuste para depois? Mas aí também tem uma parte de uma sinalização de descontrole das contas públicas, né? Como fazer essa equação? Nós estamos exatamente pontuando esta sugestão através de uma PEC que nós demos entrada e que exatamente diz para o governo e diz para a sociedade de onde nós devemos tirar, que o governo tem de onde garimpar nas suas próprias contas para resolver este problema. Daí é que nós estamos dizendo para o governo, vamos dizer isso claramente hoje no plenário do Congresso, de que não só o que a gente considera de emergência é o auxílio emergencial e o combate à pandemia, que é a questão das vacinas. Então, nós estamos apontando de onde tirar. É uma PEC que aponta. É importante dar um dado para vocês, que a conta única do Tesouro Nacional fechou em 2020 com um saldo equivalente a 19,6% do PIB, ou seja, 1,4 trilhões de reais, portanto, afastando a tese de que não está faltando recurso. Então, também de tirar. E nós estamos indicando de onde deve tirar. Tem uns fundos, sob controle do governo, que é fundo que mexe com todos os setores, trabalhadores, empresários, a política, os militares, fundo de garantia à exportação, Fundo Nacional da Aviação Civil, Fundo da Marinha Mercante, Fundo de Compensação de Variação Salarial, Fundo Aeronáutico, Fundo Nacional de Segurança do Trânsito, FUNCEP, Fundo de Defesas de Direito Difusos, enfim, um conjunto de fundos, o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico da Funtel, que é que a gente está propondo? Esses fundos ficam no governo, eles são corrigidos, tem um resultado financeiro no final do ano, porque eles são corrigidos com a inflação ou a questão cambial. Esta correção tem um acúmulo lá de bilhões de reais que podem pagar o auxílio emergencial.
Ou seja, não precisa mexer em teto, não precisa mexer em nada, apenas usando o resultado desses fundos, resultado financeiro no final desses fundos, que dá para bancar, inclusive, os R$ 600. Ora, o governo vem com todas essas posições, mexendo na educação, mexendo na saúde, mexendo em tudo da estrutura da federação do Estado brasileiro, para pagar uma emergência de R$ 250, que não chega hoje. Você vê que todos os produtos da cesta básica cresceram. Só o gás é R$ 100. Como é que ele vai pagar uma emergência para resolver o problema da fome do brasileiro com R$ 250? Agora, líder, então, qual que é a por isso solução? que nós estamos propondo que dá para pagar os 600 durante os próximos 6 meses e tem de onde tirar. Certo. Então, os senhores defendem que, ao invés de R$250, R$300, a parcela seja de R$600 e por mais meses, né? No caso, por 6 meses. 6 meses. 4 meses ao máximo. Certo. E, quiçá, se precisar, que espera que não, que a pandemia já passe, mas é possível, inclusive, se estender conforme a ameaça do vírus e a questão da pandemia se prolongar. Agora, líder, qual que é a solução política para isso que o senhor falou? Juntar uma PEC na outra, os senhores vêm conversando com o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque hoje a gente já sabe que a votação deve ficar para a semana que vem. Hoje o assunto está meio que travado, né? Ainda não se chegou a um consenso. Nós estamos, naturalmente, vamos entrar no processo de negociação para, vamos dizer, transformar essa sessão hoje numa sessão de debates, onde nós queremos apontar para o governo, exatamente através da nossa sugestão, para a gente não ficar só com uma posição contra, que não é essa a nossa postura, mas nós estamos apontando de onde tirar. Esperamos que o governo, digamos, se disponha a buscar solução sem que faça essas mudanças que eles querem fazer na Constituição brasileira. Agora, líder, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava articulando para a votação dessa PEC. Como é que é? Você já conversou com ele, já articulou aí essa questão de vocês apresentarem essa nova PEC? Nós já conversamos, não só como partido, como um grupo de oposição, mas como também já trouxemos ontem, teve uma audiência muito importante das centrais sindicais, do movimento, do pessoal da Organização da Saúde, do pessoal das frentes da educação, como também envolvemos os vários deputados federais dessas várias frentes parlamentares. Vamos fazer esse diálogo com o Rodrigo Maia, que ele nos colocou, que era possível, então, passar por outra semana e buscar a solução para se resolver o problema do emergencial, que ele também concorda com a gente de que o emergencial é exatamente o auxílio emergencial e o problema da vacina. E depois esse debate aí. Nós temos, inclusive, uma posição clara que esse tipo de debate, vocês sabem, vocês que tratam aqui com a gente no Congresso Nacional diuturnamente, sabem que a melhor forma de fazer uma lei real e adequada para o momento tem que passar pelo processo legislativo completo, que é o funcionamento das comissões, aprofundar, chamar a sociedade para vir discutir com a gente, como chamadas audiências públicas, chamar especialistas, os vários setores que estão sendo afetado pela proposição do governo. Então, nós entendemos que esse tipo de debate não dá para fazer, inclusive como está sendo feito, semi-virtual, sem nenhum aprofundamento maior. Então, nós esperamos que a gente busque hoje uma negociação no próprio plenário com o governo para poder fazer esse esforço. O governo e o Congresso buscar a solução para a questão emergencial e
sem fugir do debate do que o governo está propondo com essas reformas fiscais, que, no fundo, é reforma fiscal. Então, nós achamos que a emergência é social e não é emergência fiscal, embora nós reconhecemos que tem que dar também resposta para o problema da economia, do crescimento, de voltar a economia a aquecer. Mas tem outras formas que não é essa aí. Aliás, o próprio já provou, passado, que o próprio emergência de R$600 dá uma ajudada muito grande na economia do país, principalmente na economia local, via o comércio, o consumo desse cidadão que vai receber os R$600, ele vai logo no mercado, no comércio, porque é a partir daí que ele precisa consumir, inclusive a questão da fome, da alimentação da sua família, etc. Líder, eu gostaria de conversar agora um pouco sobre a gestão do presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, senador do DEM por Minas Gerais, e também a atuação do PT sob a sua liderança. O novo presidente, né, do Senado, Rodrigo Pacheco, ele foi eleito com a ajuda do governo e de parte da oposição, inclusive o PT. Já na Câmara, o presidente da casa, o Arthur Lira, ele foi rechaçado pelo PT. O PT, lá na Câmara, acabou apoiando o Baleia Rossi, que era o preferido do Rodrigo Maia, né, para ser seu sucessor. Essa divergência entre PT no Senado e na Câmara causou certa estranheza, não? Por que o partido se dividiu? Por que houve esse racha dentro do Congresso Nacional? Não, no PT não houve racha. Eu acho que a mesma articulação que se fizeram lá em torno da candidatura do Baleia, nós fizemos aqui. Qual é a nossa postura? Nós não viemos para cá, para o Congresso Nacional, para marcar posição ideológica, política. Nós viemos aqui para repercutir os interesses de quem nós representamos, quer seja do nosso Estado, quer seja da classe trabalhadora, para poder, num processo, e aqui a gente tem clareza que para poder lograr, numa casa que trata dos interesses da sociedade, de todo mundo, dos trabalhadores, dos empresários, dos banqueiros, enfim, de todo mundo, nós temos que entrar num processo de diálogo para poder fazer valer o processo de conquista aqui dentro. Então, qual foi a nossa postura aqui no Senado Federal? De que nós respeitávamos, aqui tem um regimento, que a forma de eleger a direção é através das maiores bancadas. No caso, quem teria a primazia de lançar a candidatura para poder iniciar o debate era o PMDB, que tem a maior bancada de 15. Mas, ao final, eles não colocaram de início. E nós fomos buscar aquilo que estava em processo já de negociação, de discussão aqui. E o nome do Rodrigo surgiu a partir de um processo de dar continuidade à direção do Davi, que, para nós, temos uma avaliação positiva, que ele fez uma direção, agiu como democrática, no sentido de dar espaço para o governo, mas também dar espaço para a oposição. Pois o Pacheco